Olá, como você está, meu querido aluno? Morrendo de saudades, hein? Da escola, dos colegas, mas a Pro também está com muita saudade de vocês, tá? Por isso, nós vamos ter esse encontro, tá certo? Vamos continuar as nossas aulas de língua portuguesa, agora falando sobre pronomes. Por isso, pegue caderno, caneta, todo o seu materialzinho de anotação, tá certo? Então, vamos lá. Começando bem o nosso estudo, nós vamos tratar sobre pronomes, que são palavras importantíssimas para a construção de sentido do que escrevemos, tá certo? Sendo assim, vamos analisar este primeiro caso. Eu trago mais uma vez uma tirinha, né, um tipo textual que eu gosto muito, e aí nós temos uma situação de um diálogo. Observe, eu vou correr, Garfield diz, e eu vou ficar aqui e comer donuts. Nesse grande esquema, todos nós temos nossos papéis a cumprir. Ora, situação simples, não é? Um simples diálogo. Mas dentro desse diálogo, nós encontramos palavras importantíssimas que nos remetem a quem vai praticar a ação, quem está falando. Né? Então, veja o primeiro caso. Eu vou correr. Quem vai praticar a ação aí? Eu. Então, neste caso, é uma palavrinha escrita em primeira pessoa, está substituindo um outro substantivo que seria o nome da pessoa que vai praticar a ação. Como neste caso aí o personagem diz que ele mesmo, quer dizer, eu vou cumprir, eu vou realizar a ação, eu não preciso colocar meu nome, mas eu coloco um pronome escrito em primeira pessoa para que você entenda quem vai realizar essa ação. Então, nesta situação, a palavrinha eu é o pronome. Temos também outro caso, observe. Nesse grande esquema, todos nós temos nossos papéis a cumprir. Neste caso aí, quando ele diz que todos nós temos nossos papéis a cumprir, veja, ele está se referindo a quem? A ele apenas? Ao próprio Garfield? Não, mas todos nós. Ele se coloca na ação também, na possível ação também, mas refere-se a todas as pessoas envolvidas. Graças ao uso da palavrinha nós, ele não precisou citar nome a nome de cada pessoa que estaria ou estará envolvida na ação a cumprir, não é? Na missão a cumprir. Então, veja que a palavrinha nós atua aí como um pronome, né, pessoal, e nós vamos já ver por que pessoal. Atua como um pronome pessoal, substitui substantivos e dá essa ideia de quem vai praticar a ação, ok? Então, toma nota disso, tá? Vamos analisar. Sabendo de tudo isso, nós temos que entender qual é a função do pronome, né? Qual a função dele, para que ele serve. Então, primeira coisa, para substituir um nome, que será um substantivo, ok? Nós vimos na situação anterior, no exemplo, que quando ele falou eu vou correr, substituiu o nome do personagem, né? Colocou um pronome em primeira pessoa e nós compreendemos logo quem vai praticar a ação. Acompanha o nome. Quando ele acompanha o nome, ele determina ou limita o sentido dele. Nós vamos ver exemplos também sobre isso. Por que limita? Porque vai referir-se exatamente a alguém, tá? Então, nós vamos observar tudo isso dentro de uma situação. Outra coisa também que ele faz, ele substitui parte de uma frase ou uma frase inteira. Então, olha como o pronome é importante. Para que a gente possa entender exatamente como ele atua dentro das várias falas, nós temos que conhecer também a classificação desse pronome, ok? Então, veja, nós vamos trabalhar hoje com 6 tipos, tá? Eu trago para vocês 6 tipos. Lembrando que, além de todos esses aí, nós temos também o pronome relativo. Pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, de tratamento e interrogativos. Tá? São esses tipos que nós vamos trabalhar hoje. Para começar, eu trago para vocês os pronomes pessoais. Eles são palavras que, no ato de comunicação, vão representar as 3 pessoas do discurso. Tá? Eu, você, ele ou ela. Nós vamos observar que os pronomes pessoais, eles são divididos em 2 famílias, tá? Então, observa bem. Primeiro, eu tenho os pronomes pessoais do caso reto. São aquelas palavrinhas que você utiliza bastante, você já utiliza muito em seu dia a dia, como eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas.
Então, estas palavrinhas já estão bem presentes, não é? Quando nós dizemos assim, eu estou com saudade da escola. Olha aí o exemplo bem claro, né? E o professor te responde, logo nós voltaremos, ó. Logo nós voltaremos. Por que nós? Porque é uma ação que será praticada por nós dois, tá? Você voltará, mas eu também. Então, nós voltaremos à escola, ok? Está presente dia a dia. Ela está com muita saudade da escola. Olha, o pronome pessoal é em terceira pessoa. Eu não precisei citar o nome da pessoa, mas eu disse ela. Ela substitui o nome da pessoa a quem me refiro, não é? Neste momento. Mas além dos pronomes pessoais do caso reto, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que podem agir como com a função de objeto direto, objeto indireto, tá? Então, nós vamos analisar aqui. Nós temos aí palavrinhas pintadinhas em vermelho. Elas estão em vermelho para mostrar a você que elas são átonas. O que são palavras átonas? Lembra? Palavras que têm um som fraco. Palavras tônicas têm um som forte. Palavras átonas têm um som fraco. Anota aí, não esquece. Tá? Então, esses pronomes, eles estão bem presentes. Eles têm função de substituir nomes, mas eles também acompanham outras palavras, né, e dando aquela delimitação. Lembra que eu citei anteriormente? Então, vamos analisar aqui alguns casos. Olha esse primeiro exemplo. Eu me apego dos escombros fumegantes. Sabe de onde eu retirei? Daquele livrinho maravilhoso que você está lendo, né? Uma travessia perigosa. Então, de lá, pode conferir na página 27. Eu retirei esse pequeno trechinho aí e eu tenho bem presente a palavrinha eu. Olha eu aí atuando como pronome, não é a função dele, e referindo-se a quem pratica a ação, o próprio personagem, por isso escrito em primeira pessoa. Mas olha esta outra situação também retirada do livro Uma Travessia Perigosa. Apoio-me em meias paredes e colunas despedaçadas. Quem está praticando a ação? Eu mesma, ou seja, o próprio personagem, né? Presente aí por esta palavrinha me. O me demonstra isso. Então, me é uma palavra que está na primeira pessoa. E está aí junto à palavrinha apoio. Tá vendo aí que ele acompanha outra palavra? Neste caso, quando ele acompanha outra palavra, ele determina quem pratica a ação, tá bom? Por isso, tem lá em uma das funções, né, do pronome, tá certo? Outro tipo que nós vamos analisar é o pronome possessivo. Como o próprio nome diz, ele dá a ideia de posse, mas olha que coisa interessante, nós temos que analisar. Estas palavras são palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, quer dizer, o possuidor, acrescentam a ele, a ela, a ideia de posse de algo, coisa possuída. A forma do possessivo depende da pessoa gramatical a que se refere, o gênero e o número concordam com o objeto possuidor. Então, observe. Quando eu falo em gênero, estou falando de masculino e feminino. Quando eu falo em número, estou falando de singular e plural, lembra? Vamos observar? Olha esta situação. Ele trouxe seu apoio e sua contribuição naquele momento difícil. Eu já tenho aí duas palavrinhas destacadas, seu e sua. Já sei que estes dois são pronomes possessivos porque dão essa ideia de posse. Mas você observou que um está escrito de uma forma diferente do outro? Por quê? A palavra seu está concordando com a palavrinha ele, que é masculino. Já a palavrinha sua está concordando, combinando com a palavra contribuição, que é feminina. Viram aí? Por isso que eu citei lá em cima que o gênero e o número concordam com o objeto possuído, ok? Vamos ver aí. Não faça isso, minha filha. Olha, o minha aí já deu todas as dicas, né? Da ideia de posse. Olha, neste quadro eu trago para você as palavrinhas que são pronomes possessivos, que dão essa ideia de posse dentro de uma construção, tá bom? Dentro de uma frase. Então, você tem aí meu, meus, minha, minhas, tá certo? Vejam que eles têm forma singular e forma plural, ok? Mas estão sempre concordando com
uma pessoa, né, verbal, primeira pessoa, segunda pessoa, tá certo? Então, observem isso, analisem sempre quando vocês estiverem utilizando estas palavras, né? E se ela vai realmente dar ideia de posse. Se você quer dar ideia de posse dentro da sua frase, você lança a mão de uma dessas palavrinhas, tá certo? Bom, vamos observar outra situação. Eu te peço perdão por te amar de repente, embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos. Olha só, embora o meu amor, olha o pronome possessivo aí, meu. Estou agora te mostrando um exemplo dentro de um textinho literário de Vinícius de Moraes, lindo, 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 lindo. E quando eu digo meu amor, essa palavrinha já dá a ideia de posse. Uma velha canção nos teus ouvidos. De quem são os ouvidos? Teus. Agora, olha que imagem maravilhosa para abrilhantar esse textinho, não é? Deixá-lo ainda mais bonito. Os Amantes, de Pablo Picasso. Lindo. Então, eu tenho aí os pronomes meu e teus, né? Como possessivos. Olha esta outra situação. Agora eu trago um outro tipo textual, mas também muito presente em nosso dia a dia, que é o cartoon, né? Trazendo aí uma reflexão importantíssima para os nossos dias, né? Dia do meio ambiente, olha. Nesse cartoon, o emprego da palavra nossa, do pronome possessivo nossa, é essencial para lançar uma dúvida a quem realmente pertencem as florestas, não é? Então veja aí que o pronome possessivo foi utilizado dentro desse cartoon, em meio a esse verde bonito, mas causando uma reflexão. A quem pertencem as florestas, não é? Já que elas estão sendo tão maltratadas. Então veja que o uso do pronome, né, é importantíssimo e ele vai te ajudar a construir o sentido que você quer. Nesse caso foi refletir sobre algo, não é, que está aí bem vigente, infelizmente, que é o desmatamento, que é a destruição das florestas. Bom, já os pronomes de tratamento são palavras que nós utilizamos, não é, para nos dirigirmos a alguém de maneira respeitosa. Veja que neste quadro você tem aí vários exemplos de pronomes que, em sua maioria, eu sei que você não utiliza em sua escrita, né? Aí vem a velha pergunta: professora, eu não utilizo isso aqui em meu dia a dia. Porém, nós não devemos esquecer do fato de que vocês farão várias leituras durante toda a sua vida e você vai sim deparar-se com estes pronomes de tratamento em seu trabalho, na faculdade, não é? Então, em algum momento, você vai se lançar mão de algum tipo de algum pronome desses aí para construir o documento que você precisa, o texto que você precisa. Por isso é tão importante o estudo de cada um deles. Em nosso dia a dia, o pronome que a gente mais utiliza é senhor, senhora, não é? Em casa, na escola, certo? Mas nesse caso aí, vamos analisar um detalhe importante. Veja que a palavra vossa está bem presente. E além da palavra vossa, existe também a palavra sua, não é? Eu posso dizer vossa santidade ou sua santidade. Você pode observar bem o uso, não é, desse pronome de tratamento no telejornal, quando o Papa ele emite uma carta, não é, aos seus fiéis e passa no telejornal, então eles sempre estão utilizando ou sua santidade ou vossa santidade. Mas é importante observar quando eu devo usar a vossa, quando eu devo usar a sua. Então veja, a palavrinha vossa vai ser utilizada toda vez em que você estiver dialogando com a própria pessoa, tá? Dialogando com a própria pessoa. Então, aí o exemplo. Vossa Alteza deveria viajar menos, veja. Dá a ideia de que neste diálogo a pessoa está perante o rei, o príncipe, né? Perante o príncipe, dialogando com ele. Já a palavrinha sua, você vai utilizar sempre que você fizer referência à pessoa, mas neste caso o príncipe não está presente. Estou falando do príncipe porque é o que está aí no exemplo. O príncipe não está presente, então você vai dizer o quê? Sua Alteza deveria viajar menos. Você está dialogando com um amigo, mas falando sobre o príncipe, né?
Se fosse o Papa, seria Sua Santidade deveria viajar menos, ok? Então, é uma diferença. Veja que é uma coisinha bem simples, mas na hora que você construir o seu textinho, sua frase, vai fazer toda a diferença, ok? Registra aí. Outro pronome são os pronomes indefinidos. Você utiliza esse daqui bastante, observa. Uns tentam salvar a humanidade com alguma utopia, outros, de maneira mais chã, pedem algo no bar e tem hoje a euforia do amanhã. Então, esse textinho de Milor Fernandes tem aí uns pronomes, né? Traz um pronome que a gente vê que deixa uma ideia vaga. Né? Por que vaga? Porque não determina exatamente quem são, quem está falando. Né? Então, eu tenho aí a palavrinha outros, outros de maneira chã, não é? Não, outros de maneira mais chã pedem algo no bar. Então veja que outros quem é, né? Não deixa claro quem são essas pessoas, a quem se refere, não deixa. Por quê? É um tipo de pronome que se refere à terceira pessoa do discurso. Pessoa de quem se fala de modo vago, não particularizado. Então vamos ver algumas palavrinhas aqui que a gente utiliza assim e dando essa ideia vaga. Veja. No masculino, algum, nenhum, todo, muito, pouco, né? Então, observem que estas palavras têm formas para o masculino e formas para o feminino. Formas para o masculino plural e formas para o feminino plural. Então, são palavras que eu vou chamar de variáveis. Por que variáveis? Porque elas sofrem mudanças na sua escrita, ok? Já as palavras invariáveis são aquelas que não mudam. Eu escrevo da mesma forma, independente do gênero que eu esteja empregando ali em minha frase, ok? Então, eu tenho alguém, né? Alguém sofreu um acidente, veja, fica vago. Eu não determinei se foi um homem, uma mulher, uma criança, eu só disse que foi alguém, ok? Então, por este exemplo, nós percebemos que ele é invariável. Esta palavra alguém é invariável. Eu uso para qualquer gênero, tá? Então, lembrando que os pronomes indefinidos são estas palavras que deixam na minha frase uma ideia vaga. Não determina quem realizou a ação, quem praticou a ação, ok? Bom, nós temos os pronomes interrogativos. O próprio nome já diz. São palavras que nos ajudam na construção das perguntas. Né? Então veja aí, olha esse textinho, só um trechinho. Perguntas de um operário que lê: quem construiu as portas de Tebas? Nos livros constam nomes de reis. Foram eles que carregaram as rochas? E a Babilônia destruída mais de uma vez? Quem a construiu de novo? A eterna Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os construiu? Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais ganhou a guerra? Olha aí, bem presente. Até destaquei a palavrinha quem. Ela está introduzindo uma frase interrogativa, ou seja, uma pergunta. Estes são os pronomes interrogativos. Sendo assim, são palavras empregadas para fazer uma pergunta. Então, eu tenho que, quem, qual ou quais, quantos ou quantos, quanta ou quantas. Mas um detalhe importante é saber que estas frases elas podem ser interrogativa direta, tá? São frases iniciadas pela palavra interrogativa e terminadas por um ponto de interrogação, como nós temos aí no textinho, tá? Aí bem presente no textinho. Quem construiu as portas de Tebas? Veja que o quem está bem no início e a frase encerra com ponto de interrogação. Mas olha só esta outra situação. São as interrogativas indiretas. Frases com a palavra interrogativa posicionada internamente e terminadas com ponto final. Então, quando eu leio essa frase, eu percebo que há ali uma interrogação, uma pergunta sendo feita, tá? Mas de uma forma sucinta. Veja, diga-me quantos trabalhadores construíram esta escola? Eu não fiz aí uma pergunta direta, mas indiretamente você percebe que eu quero uma informação.
Eu preciso de uma informação, mas para adquirir essa informação, eu não te fiz uma pergunta direta, por isso eu não utilizei o ponto de interrogação ao final. Veja que a palavrinha quantos está escrita no meio, né? Dentro da frase, tá certo? Internamente. Então, isto é uma interrogativa indireta. E eu também devo utilizar os pronomes interrogativos nesse tipo de frase também, ok? Pronomes demonstrativos, e olha esta situação aí, preocupante, não é? Já visto que alguns casos de dengue estão aí acontecendo em nossa cidade, não é verdade? Eu odeio estes pneus, a mulher falou. Já o mosquito diz, eu adoro estes pneus. Olha, a mulher disse, eu odeio estes pneus. Por que ela odeia? Está falando da gordurinha dela, né? Já o mosquito está referindo-se a quê? Ao objeto. O objeto onde água pode ficar acumulada e aí para ele é uma piscina, né? O lugar que ele prefere. Então, nesta situação aí, nós vimos o uso do pronome, né, demonstrativo. Eu tenho a palavrinha, no primeiro caso, na fala da mulher, o pronome estes, demonstrando quais são os pneus que ela não gosta. Já no segundo caso, eu tenho a palavrinha esses, referindo-se a pneus também, mas dessa vez os pneus são objetos, né? Outro detalhe que a gente deve observar bem é que quando a mulher fala, ela usa o pronome estes, e eu vou usar essa palavrinha estes sempre que o objeto ou a coisa do qual estou falando está próxima a mim, que sou falante, ok? Aí eu uso estes. Quando o objeto está distante de mim, da pessoa que está falando, então eu vou utilizar a palavrinha esses, tá? Então, por isso a diferença aí nesse contexto, observe. Bom, são pronomes que têm função, né, tem por função, situar a posição de um ser no espaço relativamente à primeira pessoa do discurso, que é o falante. Foi o que eu acabei de explicar, não é? Então, a mulher usou estes porque a gordurinha está bem próxima a ela. O mosquitinho usou esses porque o pneu está distante dele, tá bom? Localizar no próprio texto elementos já referidos ou que serão referidos mais à frente e situar no tempo um fato ou uma informação, tá? Então, vamos para entender melhor, vamos observar estas formas aí. Formas variáveis e formas invariáveis. Lembrando que forma variável é aquela que sofre uma modificação de número, né? Quando eu falo em singular e plural, ou gênero, masculino e feminino. Invariáveis quando não sofre nenhuma modificação, tá certo? Então, nas formas variáveis eu tenho este, esta, estes ou estas. O objeto está próximo a mim, eu utilizo uma dessas palavrinhas aí. Quando o objeto está distante de mim, né, mas está possivelmente próximo à pessoa que está me ouvindo, eu vou usar esse, essa, esses ou essas. Quando o objeto está distante de nós dois que estamos dialogando, eu vou dizer aquele, vou utilizar aquele, aquela, aqueles ou aquelas. Eu digo assim, por exemplo, aquela escola é maravilhosa. Veja que a escola neste momento está distante de nós dois, de mim e de você, né? Então, eu uso o pronome aquela, tá certo? Então, é bem simples. A forma invariável está aí. Isto, isso ou aquilo. Segue também a mesma organização, tá bom? A mesma regrinha. Mas eu peço a você, meus amores, eu peço a vocês, meus amores, que tomem nota, tá? E qualquer coisa, qualquer explicação que ficou, porventura, tenha ficado, deixado você em dúvida, não tenha ficado bem clara, fale com a professora, entre em contato comigo e eu terei o prazer em tirar a sua dúvida. No mais, eu desejo a você um excelente estudo, tá? Visitem nossas plataformas, façam as atividades, tá certo? E no mais, até o nosso próximo encontro.